Considere o esquema abaixo, que estão representados um elevador. A massa do elevador, então, vale 1000 kg. E um contrapeso, então a massa do contrapeso vale 5 vezes 10 ao quadrado. O motor elétrico, então, exerce no cabo conectado a E uma força vertical, F. Os dois cabos têm massas desprezíveis, as polias são ideais e a DOT G como 10. O elevador está acelerado para cima, então aqui tem uma aceleração, e essa aceleração vale 0,2 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale a força F? Bom, vamos isolar as forças que estão agindo em cada um dos corpos. Então aqui eu tenho o elevador e aqui eu tenho o bloco B. Então no elevador está atuando o peso de E, está atuando a força F e está atuando aqui essa força do contrapeso, que eu vou chamar de tração. E no bloco B está atuando a tração e está atuando o peso de B. Vamos escrever então a segunda lei de Newton para os dois corpos? Então aqui eu tenho a força resultante, vai ser massa de E vezes a aceleração é igual a tração mais a força F menos o peso de E. E aqui, usando o segundo bloco, então eu tenho que a massa de B vezes a aceleração vai ser igual. Agora tem que tomar um certo cuidado, pessoal, porque a aceleração aponta nessa direção, nesse sentido, para o bloco E, para o elevador E. E concorda comigo que quando o elevador sobe, o contrapeso desce? Então a aceleração para o bloco B está apontando para baixo, né? Então eu tenho que ficar atento de orientar meus vetores que apontam para baixo como positivos aqui para o corpo B. E o vetor que aponta para cima como negativo para o corpo B. Para eu poder seguir a mesma orientação do vetor aceleração para os dois corpos, né? Senão eu erro a questão. Tá? Então eu escrevi duas equações, uma para o bloco B e uma para o bloco E. Agora eu posso somar as duas equações e eliminar a tração, não posso? Então vamos fazer isso, vamos somar os dois corpos, as duas equações, vamos somar. Então eu vou ficar com MB vezes A mais ME vezes A. Isso é igual a PB menos T mais T, né? Menos T mais T vai dar zero, mais F menos PE. Então, quero calcular o F, né? Agora vamos substituir então os dados do problema. Vamos colocar aqui a aceleração, 0,2 em evidência. A massa de B vale 1000, né? E a massa de C vale 5 vezes 10 ao quadrado. Mas eu posso escrever, para facilitar minhas contas, né? Eu posso escrever 1000 como se fosse 10 vezes 10 ao quadrado, né? Porque aí fica mais fácil fazer as contas no problema. Então, vou ficar com 10 mais 5, 15, vezes 10 ao quadrado. O peso de B, que é o meu contrapeso, né? Vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10. A força F é o que eu quero calcular. E o peso de E, que é o peso do elevador, vai ficar 10 vezes 10 ao quadrado vezes 10. É massa vezes a gravidade. Então, agora vamos resolver isso, né? Aqui eu vou ficar com 2 vezes 15 vai dar 30, dividido por 10 vai dar 3 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 50 vezes 10 ao quadrado. Vamos colocar todo mundo vezes 10 ao quadrado, né, para facilitar minhas contas. Aqui eu vou ter 100 vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 ao quadrado é igual 50 menos 100 vai dar menos 50, né? Vezes 10 ao quadrado mais F. Passando esse 50 para o outro lado, então, eu vou ficar com 50 mais 3, 53, vezes 10 ao quadrado. E agora, então, eu posso escrever isso vezes 10 ao cubo, né? Que a minha resposta é 10 ao cubo, se eu dividir por 10 aqui e multiplicar por 10 aqui. Então, eu vou ficar com 5,3 vezes 10 ao cubo newtons. Essa é a força. Letra D, a resposta final. Maravilha, pessoal? Tranquilo?